João 14, versículo 12. Em verdade eu digo para vocês, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores. Fará as obras que eu faço, aquele que crê em mim, disse o Senhor Jesus. Esse é o resumo do texto. Aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e fará outras que são ainda maiores. Então fará coisas grandes. Diga comigo, coisas grandes. Se concentre nessas duas palavras, coisas grandes. Pense nessas duas palavras, porque é sobre essas duas palavras que eu quero falar com vocês. Coisas grandes. Oremos. Pai, nos ajude nesse momento para absorvermos a Tua palavra, que toda investida maligna contra a mensagem seja rebatida, destruída, superada. Que os corações e as mentes sejam levados cativos à obediência do Evangelho de Cristo. É a minha oração a Ti, Pai, e a minha confiança, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar o seu lugar. Olhando, meus queridos irmãos, para esse texto e para essas palavras ditas pelo Senhor Jesus e registradas pela habilidade da escrita desse homem que estava inspirado, João, nós encontramos algo que nos agrada, que conhecemos, essa possibilidade da realização de coisas que naturalmente são impossíveis. Porque o grande, segundo o que é colocado aqui no texto e dito pelo Senhor, não são apenas as coisas grandes naturalmente falando. São as coisas grandes no campo do impossível. Perceba que o texto está associado à fé. Aquele que crê, ele fará coisas grandes. E a fé está associada ao impossível. Tudo é possível para aquele que crê, em outra parte o Senhor diz. Então as coisas grandes, elas são sim no campo natural dessa vida, mas elas também são coisas sobrenaturais, coisas completamente inviáveis pela ciência e pela capacidade humana. Mas Jesus extrapola todos os limites do conhecimento humano e da capacidade humana, dizendo, aqueles que creem em mim, eles vão passar fronteiras, eles vão passar a linha que determina o campo de ação que as pessoas comuns chegam, eles farão coisas grandes. E olhando para esse texto, eu tomo uma vertente para falar sobre a quantidade de pessoas hoje que existem no mundo que são inativas e que todos estão propensos e podem ser transformados em construtores de coisas grandes. Há muita gente parada hoje, há muita gente sem fazer o que poderia fazer, sem entrar nesse campo de realizar coisas grandes. E eu quero falar sobre esse assunto em 3 atos. Eu quero me reportar a 3 lugares distintos na Bíblia, para falar dessa situação de pessoas inativas que são chamadas a serem transformadores de situações para fazerem coisas grandes. E qual é o caminho indicado na palavra de Deus? Primeiramente, eu quero ir com vocês em Gênesis, no capítulo 1, e colocar os meus olhos aqui, atentos, e pedindo que os seus olhos e o seu coração também esteja assim, para compreender como nós éramos no plano original de Deus, como a humanidade foi idealizada por Deus, como que as pessoas, homem e mulher, foram criados. Olhem comigo, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aqui nós temos um relato, capítulo 1 e 2, que tem muitas repetições, então eu vou ler 3 versículos que fazem uma síntese dessa ótica de o que nós fomos construídos por Deus para sermos e construirmos. Vamos observar, versículo 26, Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, fala comigo, domínio.
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. O versículo 28, aumentando a informação. Deus os abençoou. Então nós temos, diga abençoou. Temos então domínio e somos abençoados. Quer dizer, nós somos feitos assim. E a grande questão hoje é a gente ficar ouvindo essa mensagem pensando, eu estou assim, mas nós somos feitos assim. Esse é o projeto original de Deus. Pessoas que tenham controle, domínio de situações, de circunstâncias, de coisas, e que sejam abençoadas, ou seja, façam isso de uma forma espiritual. Não façam numa forma carnal, não façam na força do braço humano, na força do conhecimento, da ciência, mas façam porque são abençoados. A bênção significa espiritualizar a nossa vida no mundo material. Isso é a bênção de Deus, nos tornar pessoas que fazem as coisas neste mundo natural de uma forma espiritual. Isso é ser abençoado. O abençoado, ele trabalha de forma espiritual, trabalha como um abençoado, ele casa, ele constrói a sua família, ele gerencia seus recursos, como uma pessoa abençoada, uma pessoa espiritual. Então está aqui, Deus, então deu domínio, Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio, novamente repete, tenham domínio, então é uma ênfase, tenham domínio. Várias vezes nós encontramos aqui controle, tenha domínio, esteja à frente. É isso, não é retaguarda, não é cauda, é estar à frente, não é estar dominado, é estar dominando. Dominando toda a criação. Tenho domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo animal. Agora vai no capítulo 2, versículo, só complementando o nosso estado original, tá certo? Versículo 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então Deus colocou o homem num lugar que ele estabeleceu. Para quê? Para cumprir tudo aquilo que ele disse que o homem e a mulher foram feitos para ser. O seu propósito original. Pessoas abençoadas para controlar, para dominar. Ele fez o jardim, colocou lá, e o versículo 15 complementa essa informação. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Cultivar é gerar vida, é produzir. Então esse domínio de uma pessoa abençoada é para gerar vida no lugar onde ela está colocada. Cultivar vem daquela questão de plantar e depois de uma semente que parece algo insignificativo e que pode ser comido por qualquer ave e não virou nada. Mas pegar aquilo que parece insignificativo e colocar num terreno, no lugar onde ele está, ela está, e fazer aquilo cultivar, ou seja, aquilo brotar, aquilo produzir, e aí vai gerar árvore, vai gerar fruto, vai gerar saúde, vai gerar ar para respirar, vai gerar vida. Então, esse homem abençoado, ele o é para, de forma espiritual, ter controle e produzir vida. E ainda aqui o texto complementa dizendo para guardar aquele lugar, ou seja, para ser alguém que não permita que toda essa estrutura original de Deus dada na criação se corrompa, seja roubada, seja destruída. Guarde tudo isso, faça seguro, proteja isso, proteja-se como alguém que domina, que tem controle, que é abençoado. Proteja a tua capacidade de controlar, proteja a bênção que está na sua vida, proteja o lugar onde você foi colocado, proteja a sua missão de cultivar, de produzir vida. Guarde, não deixe isso se perder. E esse estado
original do homem mostra que o homem e a mulher têm uma missão, e eles estão cheios de autoridades, e estão, autoridade abençoados, e tem a aprovação divina para tudo isso, para viver assim, isso é lá no passado, é no Éden, é na criação, é antes do fator chamado pecado entrar no mundo, é antes da queda, é antes da deformação, é antes de perder a essência, é antes, é o projeto original de Deus, é o que na planta original de Deus estava desenhado para o homem, para a mulher. Mas nós sabemos que houve a intervenção maligna, e Satanás entrou no mundo e produziu uma perda muito grande, total, absoluta, e de lá para cá, as pessoas perderam essa capacidade, perderam tudo isso que Deus planejou originalmente. Eu não estou aqui passando história, ou conhecimento, ou informação para vocês, eu estou constatando a realidade. Eu estou mostrando o porquê dos caos, porquê dos problemas, porquê das dificuldades, porque o mundo está como está, porque nós estamos como estamos, porque os nossos ambientes estão como estão, porque a nossa família, o nosso trabalho, nossa profissão, nossa saúde, por que está como está? Porque aquele estado original guardava de tudo isso que nós vivemos hoje, de tudo que a humanidade vive hoje, todas as mazelas, todos os sofrimentos, irmãos. Aquele estado original protegia de tudo isso. E aí o que aconteceu com o homem? Passou a ser uma pessoa limitada, fraca, inoperante, paralisada diante dos problemas, inerte quanto a conquistas e realizações. Passou a ser alguém medroso, passou a ser alguém assustado, porque entrou o pecado. Passou a ser alguém que não é mais construtor de grandes coisas, não é mais alguém que faz obras maiores do que a que Jesus fez. Perdeu isso, perdeu, fracassou, passou a fugir de responsabilidades, e a buscar culpa nos outros, dos seus dilemas, dos seus problemas, dos seus fracassos, das suas frustrações, começou a buscar culpa nos outros. Nós temos a exemplificação disso no processo de Adão e Eva, não é? Deus vai lá, o que aconteceu aí? A culpa é da mulher que tu me deste. Na verdade, Adão estava tendo a posição mais sarcástica possivelmente falando. Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu agora estou assim, e eu estou com medo do Senhor, eu estou com vergonha de tudo que aconteceu, e ele não está dizendo, é lógico, mas a sua ação está mostrando isso. Ele está dizendo: eu perdi a minha capacidade, o controle, o domínio, eu não tenho mais senso de cultivar, de cuidar. Por isso que Deus tira ele do jardim, o jardim era para cultivar, ele não vai cultivar mais nada, ele não vai produzir vida. O que ele vai ficar fazendo no jardim? Sai fora daqui, você vai perder tempo aqui, vai me ocupar o meu jardim de qualquer jeito, você não cultiva, você não sabe gerar vida. Ele perdeu, ele está dizendo: eu perdi tudo isso, e ele está dizendo: eu perdi por causa da mulher que tu me deste. E ele é tão sarcástico que ele está dizendo que tu me deste, ou seja, se eu não tivesse a mulher, e se tu não tivesse me dado, estava tudo certo. Então a culpa é da mulher e a culpa é tua. É isso que Adão está fazendo, e que reflete o comportamento humano de pessoas caídas hoje. Elas estão sempre achando que a culpa é dos outros, e que a culpa é de Deus. Eles não falam, ainda mais nós religiosos, né? Nós vamos abrir a boca e falar: Deus é culpado de toda a desgraça e tragédia que acontece na minha vida? Não, a gente não faz isso, nós somos muito crentes, nós somos muito espiritual, e não vemos que somos caídos, e a gente não faz isso, mas no fundo, não fala assim, mas no fundo age assim. Age assim. Age quando não é essa pessoa que tem controle, que é abençoada, que cultiva, que guarda. Então, quando a gente não está sendo o original de Deus, nós estamos sendo Adão. Nós estamos sendo essa pessoa que foge dos seus compromissos e das suas responsabilidades. Essa fuga é tão grande, a gente foge tanto que a gente foge até de maneira espiritual. A gente foge de maneira que no nosso conceito é espiritual.
Nós encontramos em Êxodo a saída de Israel do Egito. E nós encontramos o que aconteceu quando eles saíram do Egito. Vamos olhar em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. E nós vamos encontrar no versículo 4, Êxodo 14, versículo 4, Deus dizendo para Moisés que o povo está saindo do Egito, aqueles 600 mil homens, mulheres, crianças, gado, bens, tudo saindo do Egito. E Deus fala para Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, eu serei glorificado, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E como que o povo recebe essas palavras e faz? Olha no versículo 11. Os filhos de Israel, final do versículo 11, do versículo 8. Os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Eu estou no versículo 8. Vocês ainda estão lá no 1. Versículo 8. Vamos repetir isso? Marchando corajosamente. Como é que eles estão saindo? Estão marchando corajosamente. Aí o texto mostra que os egípcios, versículo 9, os perseguiram com toda aquela artilharia pesada e os alcançaram. O versículo 10 diz que quando Faraó chegou, os filhos de Israel levantaram os olhos para olhar para aquilo que estava acontecendo, e eis que os egípcios vinham atrás deles, ficaram com muito medo. Diga medo. Ficaram com medo, começaram a ficar assustados. E eles clamaram ao Senhor. E reclamaram e murmuraram. Olha aí o que as pessoas foram virando. Murmuradores, reclamadores, olhando para os perigos, para os problemas, sendo mexidos emocionalmente com as dificuldades que estão acontecendo. Notem que Moisés já tinha a palavra de Deus. Deus já tinha chamado ele e falado: eu vou tirar vocês, depois eu vou permitir problemas na vida de vocês, para que eu seja glorificado em tudo isso. Notem que Deus já tinha precavido. E eles, quando ouviram, foram entusiasmados. Assim como a gente, quando ouve uma mensagem, canta um louvor, tem um culto dinâmico, somos tocados e a gente sai do culto e diz: aleluia, acabou os problemas, aleluia, achei o baú da felicidade, glória a Deus, a partir de hoje vai ser diferente. Aí, eles saíram marchando corajosamente, mas vieram as dificuldades. E quando vieram as dificuldades, eles ficaram como medo. Diga assim: medo é estado emocional. Medo é estado emocional. Eles estavam abalados, mexidos emocionalmente. O que a palavra de Deus fez neles não teve capacidade de perdurar na vida deles e continuar na vida deles. Porque o abalo emocional rouba o poder da palavra na nossa vida. O abalo emocional, quando tem medo, quando fica assustado, quando olha o perigo, quando vê a situação difícil e deixa isso envolver, vem o medo. Isso é um abalo emocional e a palavra de Deus se esvai. E o resultado da palavra de Deus se esvai. Porque quando eles ouviram a palavra de Deus, eles marcharam, como foi? Corajosamente. Ou seja, emocionalmente a palavra de Deus os impulsionou. Mas de repente eles olharam o perigo, a dificuldade, imaginaram, pensaram, ficaram assustados e emocionalmente eles caíram, ficaram com medo e começaram a reclamar, começaram a murmurar. E aí Moisés, no versículo número 15, ou melhor, Moisés também foi orar. Eles começaram a clamar, versículo 10, reclamaram, versículo 11, se arrependeram de terem saído no Egito, versículo 12, no versículo 13, Moisés fala: não tenha medo, Deus vai livrar. Moisés prega, incentiva, mas Moisés também vai orar. E no versículo 15 o Senhor diz a Moisés: por que você está clamando a mim? Uma pergunta. Por que você está orando? Por que você está clamando? Diga aos filhos de Israel que marchem.
quando eles estavam encorajados pela palavra do Senhor, o que eles fizeram? Marcharam. Quando eles estavam impressionados com as dificuldades, o que eles fizeram? Murmuraram, ficaram assustados, tiveram medo, lamentaram, queriam voltar atrás. Procuraram culpados. Moisés, você é culpado, a gente está passando tudo isso. Por que você nos tirou do Egito? Não era melhor nós termos ficado lá? Eles dizem tudo isso nesse texto. Eu não li, mas eu estou falando para vocês. Nós devíamos ter ficado lá, veja só. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, é que essa pessoa caída, a demonstração dela de caída na espiritualidade, é orar. Se você parar e pensar, Deus está dizendo para Moisés o quê? Moisés, por que você está orando? É isso que está escrito. Você tem que fazer alguma coisa. Você já sabe o que tem que fazer, então tem que fazer. Essas pessoas caídas, elas se mascaram de espiritualidade orando. Estão caídas e inativas, não agem, não constroem grandes coisas. E o que elas estão fazendo? Orando. Tem muita oração que Deus está falando. Por que você ora tanto, não faz nada? Ora, não faz nada, fica aqui. Na verdade é o mesmo comportamento de Adão. Vão orar para dizer, Deus faz alguma coisa. Se não acontecer nada, a culpa é sua. Deus resolve esse problema. Se não for resolvido, é porque o Senhor não resolveu, ou porque não é a hora. Quando Deus está falando, para de orar e faz alguma coisa. É o que Deus fala para Moisés, para de orar. E faz o que tem que fazer. Marcha. Mas o ser humano caído ficou inativo. Ele fica lá com seus problemas na frente, orando. Deus resolve. Deus trata, Deus age. Ele fica lá com as conquistas que ele precisa empreender na vida, coisas para realizar, coisas grandes para realizar, e eles ficam, Deus me dá, Deus faz acontecer, Deus permita que isso venha acontecer, eu estou esperando em ti, e passa semana, meses, anos, e eles ficam lá orando, os problemas continuam lá, as conquistas não acontecem, eles estão lá fazendo o quê? Orando. Oh, que espiritualidade! E Deus está dizendo, para de orar e faz alguma coisa. Para de orar e vai agir. Outro dia o pastor Peter, ele me ligou e ele disse, pastor Joel, eu estou com vontade, os pastores ainda estão com vontade de a gente colocar Bíblias nas mãos de hindus. A gente queria distribuir 5.000 Bíblias, eu queria que o irmão orasse. Eu falei para ele, não vou orar coisa nenhuma. Eu vou correr atrás das 5.000 Bíblias. Eu vou buscar 5.000 Bíblias. E comecei a falar, nem falei com vocês, porque nós aqui vamos ficar para setembro. Agosto é fora daqui. Estou buscando as Bíblias, vão orando para que eles tragam as Bíblias, porque agora é a hora de orar. Mas em setembro, pare de orar. Em setembro eu vou chegar aqui e falar para vocês, façam alguma coisa. Agora estão fazendo lá. Ontem no Rio de Janeiro me ligaram, estamos enviando 450 Bíblias, já tinha 1.100. Me ligaram do Ceará, me ligaram vários lugares, estou mandando 200, estou mandando 150, 300. Estão mandando, estão fazendo alguma coisa. Eu não consigo ser esse tipo de pessoa que vê o problema e fica lá orando. Deus, resolve o meu problema. Resolve a situação, Deus. Trata disso, Deus. Perdemos o senso da oração para manter espiritualidade, para obter sabedoria, para agir corretamente. Perdemos as pessoas caídas, improdutivas, inativas, paralisadas. Elas oram para que Deus faça, para que as coisas aconteçam e elas não façam. As pessoas que são restauradas, esses construtores de grandes coisas, eles oram também, mas eles oram para ter intimidade com Deus, para ter sabedoria de Deus, para ter graça de Deus na sua vida, e eles oram e agem, é oração, oração, oração. Os caídos é só oração. Os caídos só ficam na oração, são passivos, são inertes, são paralisados. Nós não estamos aqui porque ficamos só oração, nós ficamos oração.
Esse templo existe, a missão desafio existe, o seminário existe, eu existo, você existe, porque não ficamos na oração, ficamos na oração. Essas pessoas inativas, elas cobrem o seu comodismo, a sua incapacidade de agir com espiritualidade falsa. Oração sem ação é espiritualidade falsa. É perda de tempo. Por que Jesus orava tanto, irmãos? Para ter a ação da cruz. Para ter a ação de subir no Calvário. Para ter a ação de se entregar. Ele orava, ele se fortalecia, ele se renovava. Assim era a igreja primitiva. Assim devemos ser nós. Orarmos para agir. E não orarmos para cobrir a falta de ação. E deixarmos nas mãos de Deus. Por que você não fez aquilo? Eu estou orando. É um escape da responsabilidade. Não age para orar. Quando nós temos que orar para agir. Então, é isso que virou o homem, que virou a mulher. Pessoas deformadas no seu potencial de realização, incapazes de fazer as coisas. Se colocar 2 tartarugas para esse tipo de gente cuidar, uma foge e a outra engravida. E a pessoa vai estar lá, Deus, não deixa a minha tartaruga fugir. Deus, protege a minha tartaruga dos tartarugos sem vergonha que tem por aí. Não deixa ela engravidar, ela se perder. Estão lá orando. E as tartarugas estão fugindo. Estão engravidando. Porque são inertes. Acham que Deus é que tem que fazer tudo. O Senhor chamou os discípulos e disse para eles, agora vocês vão pregar o evangelho, eu dou poder para vocês, eu dou autoridade. E aí vocês se virem, vocês corram, vocês façam. Já pensaram eles saírem no outro dia e ficar, nós vamos orar, vamos ficar aqui orando para o Senhor salvar o mundo, vamos ficar aqui orando para que as nações sejam alcançadas. E Paulo se converte, em vez de pegar um navio, ir para lá, para cá, para evangelizar, para pregar, ele fica só, estou orando para Deus levantar pessoas, tocar nas pessoas, para Deus fazer as coisas. São as pessoas caídas, inativas, elas se escondem atrás da oração. A oração não é para nos escondermos atrás dela, é para nos apresentarmos pós ela. É para orar e depois nos colocarmos. Neemias soube da dificuldade em Jerusalém, e a Bíblia diz que ele se pôs a orar, ele se pôs a jejuar, e ele não ficou, Deus, faz alguma coisa, Deus. Ele foi orar, ter intimidade com Deus, e quando ele terminou esse período, Deus falou, agora é com você. Chegou a hora que Deus falou, para de orar e age. Talvez está chegando a hora na tua vida, naquele projeto engavetado, naquele problema não resolvido, naquela situação que carece uma intervenção. Está na hora de você parar de orar e agir. Por que não vai para frente a sua vida profissional? Será que você não tem que parar de orar e agir? Primeiro nós precisamos entender que para sermos transformadores de coisas, de situações e fazermos coisas grandes, é necessário ter essa consciência do que é o homem caído e colocar a nossa vida num espelho para vermos se nós não estamos sendo essa pessoa caída, que tem essa postura de pessoa caída, que é a passividade, que é a falta da ação. Segundo ato, nós vamos agora para Jeremias, capítulo 18. Segundo ato para compreender como ser transformado de uma pessoa passiva em uma pessoa ativa. Eu trago aqui para vocês Jeremias 18, também uma passagem muito conhecida e só ela dá uma mensagem com muitos ensinamentos. Mas eu a introduzo nessa mensagem como segundo ato, depois de entender e dizer, eu caí com Adão. É necessário compreender e ter confiança que esse quadro pode ser mudado.
Isso pode ser revertido. E aqui em Jeremias 18, versículo 1 a 6, diz assim: palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro, diz o Senhor? Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Preciso então ter a confiança de que esse quadro pode ser revertido. E quem faz essa reversão é o Senhor. Ele faz a reversão. Mas nós tiramos a pedra. Quando Lázaro morreu e Jesus chegou lá depois de 4 dias, ele disse para tirarem a pedra da frente da caverna, do sepulcro. E ele tinha dito que Lázaro não tinha morrido, apenas dormia. E diante do questionamento, mas tirar a pedra já está até putrefando o corpo, está deteriorando, já fazem 4 dias. 4 dias. Ele diz: se creres, verás a glória de Deus. Note, foi Deus que fez. Foi Jesus que ressuscitou Lázaro. Mas ele disse: vocês façam alguma coisa. Vocês precisam agir. Aqui nessa passagem do oleiro, note que o oleiro fez um vaso de barro, e esse vaso se estragou. Deus fez Adão, fez Eva, do barro. O barro se estragou, se quebrou, se corrompeu. Aí diz que o oleiro pegou o barro e fez um vaso melhor. Fez um outro vaso. Como é que Jesus veio? Ele veio em carne. Ele veio em barro. Ele veio da essência de Adão, para que agora esse vaso não se quebrasse e fosse destruído. Satanás tentou quebrar esse vaso. Ele chegou em Jesus e o tentou, e ofereceu isso, e ofereceu aquilo. Queria ver Jesus cair, também não conseguiu. Ele tentou até quebrar o vaso, colocando-o na cruz, para matá-lo, para acabar com ele, mas não conseguiu. Pelo poder de Deus, Jesus ressuscitou ao 3º dia. E vivo está até hoje, não se tem notícia que morreu de novo. Ele está aqui, ele está presente, ele está vivo. Então o segundo vaso é melhor. Mas o que aconteceu com Jesus é o que tem que acontecer com aquelas pessoas que creem. Elas têm que deixar de ser quem eram, para serem novas pessoas. Um novo vaso agora. É possível isso acontecer. Mas é necessário 3 atitudes. No versículo 2 nós encontramos. A primeira atitude que é pedida para Jeremias é: levante-se. Levante-se. Ou seja, saia do comodismo. Saia da posição de descanso. Saia da acomodação diante do fracasso, diante do pecado, diante da falência, diante da morte. Saia da acomodação, levante-se. Você deixou-se acomodar nessa situação, levante-se. Levante-se do seu estado emocional caído. Levante-se das suas mãos, teus braços cruzados. Levante-se desse buraco onde você se enfiou, da fossa, da passividade. Levante-se. Jeremias era um homem muito sensível, ele chorava muito. Então tudo que acontecia ao seu redor mexia com o emocional dele, fazia ele se sentir abalado. E Deus fala para ele: você precisa se levantar. Jeremias é chamado do profeta chorão. Ele escreveu o livro Lamentações de Jeremias. Dá para entender o estado emocional de Jeremias? Então Deus fala para ele: você precisa se levantar. Levante-se. Então é necessário levantar-se. Tem gente que gosta de parecer coitado.
Tem gente que se realiza quando os outros olham para ele com cara de piedade, de misericórdia, diante da luta que estão. Você já viu aquele irmão que vai contar testemunho, e na verdade não é testemunho, é tristemunho? Ele fica 40 minutos falando das dificuldades, e depois diz, mas graças a Deus, Deus me abençoou. Ele gosta de atrair compaixão. É o mendigo social. Mendigo social. Você já viu um mendigo para pedir? Você já viu a cara do mendigo quando pede? Você já viu um mendigo sorridente, feliz, para cima, alegre, contente, levantado? Ou o mendigo olha para você assim? Tá boa a cara de mendigo aqui, gente? O mendigo vai pedir, ele faz aquela cara de sofrimento. Ele quer que as pessoas olhem para ele e falem, pobrezinho, tadinho dele, tadinho dela. Levante-se. Segundo, desça. Manda se levantar e depois manda descer. Vocês sabem que eu vou falar sobre a posição de humildade, de quebrantamento, de reconhecer sua miséria, de reconhecer o seu estado caído, se humilhar diante da mão de Deus, diante da presença de Deus. Desça, reconheça as suas impossibilidades. Tira de você a autoconfiança. Eu posso. Aquela tentativa de dizer que vai fazer coisas grandes porque você pode, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Num orgulho, numa posição humana. Desça, seja humilde, seja pequeno, reconheça que caiu, reconheça que é Adão. Reconheça que está fugindo da responsabilidade, reconheça que está procurando culpados, reconheça que as coisas não acontecem, não é por culpa de A ou de B, é por tua culpa, reconheça isso, seja humilde, ao mesmo tempo que se levanta, seja humilde, para reconhecer tudo isso, e depois começar a confiar em Deus, porque somente quem se levanta e quem desce é que pode ouvir. Deus fala, levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá. Você ouvirá a minha palavra. Como é que vem a fé, irmãos? Por meio da palavra dita, quando ela é ouvida. Pessoas que não se levantam, não ouvem a palavra de Deus. Pessoas que não descem, não ouvem a palavra de Deus. Eles podem estar no ambiente que ela está sendo dita, eles estão só escutando, mas não ouvem a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa: eu não posso mudar esse estado do barro, eu não posso fazer um novo vaso, eu não tenho condição de mudar a pessoa. Então pegue a primeira situação, o primeiro ato dessa mensagem, alguém caído, pegue o segundo ato dessa mensagem, Deus dizendo, você precisa confiar que eu posso mudar a situação, eu posso reverter a tua vida e quem você é, eu posso fazer isso. E vamos para o terceiro ato. O terceiro ato é se entregar a si mesmo a um processo, colocando-se como alguém ativo para mudar as coisas. Pergunto para vocês, irmãos, tem coisas que precisam ser mudadas na sua circunferência de vida? Tem coisas que precisam ser transformadas? Você está esperando um anjo? Ou um irmão, uma irmã que vai mudar? É você o agente para mudar. É você que precisa ser esse agente ativo para fazer as transformações necessárias nas suas áreas de vida. Vamos olhar Efésios capítulo 2, versículos 4 a 10. Efésios, o apóstolo Paulo mostra quem é essa pessoa que foi transformada de alguém inativo, passivo, paralisado, em alguém que é transformado para fazer grandes coisas. Veja no versículo 4. Efésios 2, versículo 4. Mas Deus
sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossas transgressões, olha aí, Adão, o primeiro ato, a situação de caídos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, o segundo ato, vaso quebrado, que agora vai ser feito um novo vaso, nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é de obras que vocês são salvos, para que ninguém se glorie. Mas olha o versículo 10. Pois somos feitura dele. De quem? De Cristo. Olha lá, criados em Cristo. Somos feitura dele. Adão foi feitura de quem? De Deus. Adão caiu de dominador, controlador das coisas, com a capacidade para gerar vida, para produzir, para guardar. Ele se transformou em fugitivo, medroso, passivo, buscando culpados. Foi Adão, foi criado em Deus. Mas Deus trouxe Cristo por nos amar e nos ressuscitou em Cristo. Para o quê? Para boas obras. Espera aí. Não somos salvos pelas boas obras, não de obras. Não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as... Aplique boas obras no fato de deixar de ser passivo e se tornar alguém ativo. Aplique boas obras no sentido de fazer coisas grandes. Aplique que fomos criados agora em Cristo para fazer as obras que Ele fez e fazer obras ainda maiores. Fomos criados, é a essência do cristão. Assim como Adão tinha uma essência e foi deteriorada, o cristão é a pessoa que é restaurada na sua essência. E ele passa a ser aquele que volta a ter domínio, volta a ter controle. Aquele que volta a entender que a vida dele é para produzir, é para gerar, é para cultivar. Que é um abençoado por Deus. Nos abençoou, diz o texto, com toda a sorte de bênçãos espirituais. É um abençoado por Deus para guardar tudo aquilo que recebeu do Senhor. Então fomos criados para quê? Para as boas obras, para realizar essas coisas grandes que Jesus disse que os que creem no seu nome fariam, coisas maiores do que Ele. Vamos fazer coisas grandes. Quais são essas coisas grandes? Eu quero pensar um pouco com vocês sobre coisas grandes, e aí eu tenho que ir para a primeira carta de Pedro. Vamos lá? Primeira carta do apóstolo Pedro. Deixa eu dar uma introdução rápida para vocês nessa primeira carta e indicar que Pedro, nesses 5 capítulos dessa carta e nos outros da segunda carta, ele está mostrando como é que sai da condição de uma pessoa caída, do Adão lá do Éden, que perdeu tudo aquilo que tinha, e se transforma em um agente construtor de coisas grandes. Pedro está mostrando isso. É muito importante entender a diferença que existe na doutrina dada por Pedro e na doutrina dada por Paulo. Paulo, ele escreve para situações específicas, enquanto Pedro, ele dá uma doutrina universal. Ou seja, Paulo, quando escreve as suas 13 cartas para Éfeso, Romanos,
Coríntios, Tessalônica, Filipenses e assim por diante. Quando ele escreve essas cartas, ele identifica ali, naquele lugar, naquela igreja, naquela pessoa, uma postura que precisa ser tratada, um comportamento que deve ter. Paulo olha assim, Pedro não. Pedro escreve cartas que são tidas cartas para todos. Ele já começa no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Betínia. E você vai encontrando que ele vai falando depois que é para todos os que crerem, em toda parte. Então, quando nós olhamos o que Pedro escreve, nós precisamos entender que ele está falando coisas diretas para nós. Quando nós olhamos o que Paulo escreve, nós precisamos colocar uma lupa. Nós temos que colocar uma lupa para entender se ele está falando coisas para todo mundo, ou ele está falando coisas especificamente para aquela igreja. Aí é que muita gente faz confusão. Querem ver uma situação de Paulo? Vamos ver. Lá em 1 Coríntios 14, 33 a 35. Deus não é Deus de confusão, mas Deus é Deus de paz. E isso em todas as igrejas dos santos. Versículo 34. Que as mulheres se conservem caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar. Está engasgando aí, irmão? Mas estejam submissas, como também a lei o determina. Versículo 35. Se porém querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido. Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Tem irmão no íntimo falando, agora começou a mensagem. E tem irmã falando, lá vem heresia. Porque Paulo está localizado numa situação da igreja de Corinto, num tempo e num lugar onde as mulheres se achavam bambambam, superiores aos homens, que queriam tomar a rédea, o apito era rosa, e elas queriam tomar a rédea em tudo à frente, porque nós somos, nós podemos, O movimento feminista começou ali. As mulheres estão posicionadas, esse cara não entende nada, eu sei, eu é que entendo, tem que ser assim, tem que ser assado. Paulo olha aquela situação aos coríntios, ele escreve uma carta aos coríntios, diante de uma situação específica, e fala, cala a boca. Os homens digam para as mulheres, não diga não, fica quieto. Não diga nada, só ouça. Então Paulo fala assim, para as mulheres, fiquem quietas. Se vocês querem falar alguma coisa, falem para perguntar e aprender para os seus maridos em casa. E solteira não fala nunca, está dizendo o pastor Carlos. Então, fala para aprender com seus maridos em casa. Fiquem quietas. Veja, isso não causa grande polêmica nos dias de hoje? Esse tipo de mensagem serve para aquelas mulheres que se acham. Aquelas mulheres que se acham que o marido não sabe nada, os homens não sabem nada, a igreja não é assim, tinha que ser assim. Aí cabe nessa situação, que era a situação de Corinto. Mas não é uma mensagem geral para todo mundo. Não é uma mensagem que as mulheres não podem, em lugar nenhum da terra, pregar, falar, ensinar. Não, ele está falando dentro de uma situação específica. Agora, quando mesmo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, outra igreja, versículo 5, ele diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Aí é só para a igreja de Roma? Agora ele está dizendo uma mensagem, um ensinamento que é geral. É por isso que eu digo, quando nós lemos o que Paulo fala, nós temos que colocar uma lupa em cima e entender por que ele está falando. Alguma coisa ele está explicando para aquele povo, para aquele lugar, para aquelas pessoas. E pode ter um aprendizado ali, sim, como nesse caso da mulher. Porque hoje não é que, nenhuma mulher pode falar, mas aquela mulher metidinha, fica quietinha no seu lugar, né?
Aquela que acha que ninguém sabe nada, que você que sabe, que você que entende tudo. Aprende a ficar calada e ir em casa falar com o seu marido. Para uma pessoa específica, para uma situação. Mas quando Paulo abre a boca, pega a pena e escreve, o amor de Deus está derramado sobre os nossos corações. Agora essa lupa já indica que ele não está dando uma doutrina para uma igreja. Ele está falando para todos os cristãos, não é isso? Agora quando Pedro escreve, não precisa dessa lupa. Pedro, quando escreve, ele está falando, olha, o que eu estou escrevendo é para todo cristão, em toda época, em todo lugar. Todos, homens, mulheres, para todo mundo. Pedro está preocupado com a igreja universal de Cristo. Pedro está falando para toda a igreja. Até porque ele está em Jerusalém e ele não fazia viagens, então ele escrevia para todos. Paulo não. Paulo ia para lá, vinha para cá, conhecia, identificava, escrevia, falava o que ele conhecia, falava o que ele via, tratando de um assunto específico. Toda essa introdução é para eu concluir a mensagem mostrando como que Pedro indica que essas pessoas que se transformam em pessoas ativas, que constroem grandes coisas, agem e vivem. E isso serve para todos. Primeiro, vamos olhar 1 Pedro capítulo 2. No versículo 1, ele diz, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, como todo tipo de maledicência. Isso é uma mensagem universal, é para todo crente em todo lugar. Abandonem o pecado. Abandonem tudo aquilo que afasta você de Deus. E gradativamente vai tendo do Espírito Santo a revelação do que tem que ser mudado. Vai tendo a revelação de como falar. Eu não estou dizendo os textos, mas está tudo aqui nessas 5 cartas. Leia nesses 5 capítulos. Leia depois com calma na sua casa esses 5 capítulos. Quem não abandona a iniquidade não vai conseguir transformar coisas e situações. Não vai fazer as grandes coisas. No versículo 2... ele diz, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para poder ir crescendo. Então, depois de abandonar o pecado, precisa ter um desejo por espiritualidade. Um desejo de vida com Deus, de relacionamento com Deus. Ele está mostrando que sem esse desejo, não vai ter crescimento. E somente as pessoas que crescem é que vão fazer coisas grandes. E depois ele começa a falar em ser ativo. Capítulo 3. Eu não vou ler agora. Só vou mencionar para vocês. Coloquem para mim a primeira ação. Ser ativos na construção da família. O capítulo 3, versículos 1 a 7. Ele começa a mostrar que dentro do casamento, o marido tem um papel, a mulher tem um papel. Cada um vai ser ativo em cumprir o seu papel, em viver dentro daquilo que tem que ser e fazer. Vai ser uma pessoa ativa. Pessoas caídas, elas estão só preocupadas com o papel do outro. Pessoas caídas, está lá a mulher falando para o marido, você tinha que ser assim, tinha que ser assim, tinha que ser assim, tinha que ser assim, tinha que ser assim. E a mulher está falando para o marido, mas você tinha que ser assim, tinha que ser assim, tinha que ser assim, tinha que ser assim. Esses crentes ativos, eles estão olhando para si, eles se realizam cumprindo o seu papel. Eles não procuram se realizar no cumprimento do papel do outro. Pessoas ativas, elas não ficam sentadas na cadeira dizendo, vamos ver se a pessoa acerta. Vamos ver se alguém faz. Vamos ver se alguém vai. Vamos ver se a pessoa age como tem que agir. Vamos ver se ela... Não, as pessoas ativas, elas vão lá. E elas olham o que elas têm que fazer. Elas fazem o que elas têm que fazer. E elas se realizam fazendo o que elas têm que fazer. Elas sentem prazer em fazer o que elas têm que fazer. A mulher sabe o seu papel, tanto na casa, como na família, como em relação ao marido, em relação aos filhos. Eu não estou entrando no pormenor qual é o papel. Hoje não é para isso. Apenas mostrando que o homem também identifica o seu papel e cumpre o seu papel. São as pessoas ativas, transformadores de situações, que realizam grandes coisas. Depois nós temos essas pessoas como ativas na construção da sua prosperidade. No capítulo 2...
versículos 18 a 25, e eu não estou colocando na ordem, da forma como está o texto, estou indo do capítulo 3 para o capítulo 2, porque eu estou olhando na minha visão de prioridades. Então, primeiro a família, e agora a condição de estrutura da família, a prosperidade, o trabalho. E no capítulo 2 ele está falando sobre pessoas que são dedicadas, ainda que sejam empregados, como é que eles devem fazer, aqueles que são patrão, como é que eles têm que fazer, pessoas que são confiáveis. A maioria das pessoas apenas trabalha pelo salário. Elas enrolam tudo que puder. Estão toda hora na folhinha para ver qual é o próximo feriado. E pedindo para o Senhor remir o tempo, para chegar logo. Elas não têm o prazer, a satisfação da tarefa, a alegria. São pessoas inertes, são pessoas passivas, não são realizadoras. Os realizadores não estão olhando sábado, domingo, feriado, como o grande dia da semana. Não, eles querem produzir, eles se aplicam naquilo que eles fazem. Eles não fazem metodicamente, pragmaticamente, aquilo que tem que fazer, porque senão vai ter uma punição. Não, os ativos, eles constroem grandes coisas na sua vida profissional. E quem constrói grandes coisas nessa área, vai ter o recurso. Através disso, virá o recurso. Pessoas ativas na construção da igreja, capítulo 3, versículo 8 a 12. Capítulo 3, versículo 8 a 12, ele mostra que as pessoas ativas, elas promovem a igreja, através dos dons que elas têm. Elas usam os seus dons, elas servem com os seus dons. Elas não se acomodam, não ficam paradas, elas não veem as necessidades na edificação de pessoas, na evangelização de pessoas e dizem: eu não tenho tempo, eu não tenho condição, eu não posso. Não, elas descobrem os dons que têm e elas colocam isso em ação. E por fim, são ativos na construção do reino de Deus. Capítulo 4, versículos 7 a 11. Por meio dos dons, dos talentos, essas pessoas também estão construindo o reino de Deus, além de construir a igreja local. Tem gente que pensa que são espirituais porque estão construindo o reino de Deus. Se você não cuida e não constrói o reino de Deus a partir da sua casa, da sua igreja, do lugar onde você está fisicamente, você não está construindo em outras partes, no mundo espiritual. Você precisa construir na casa de Deus. Quero convidá-los a ficarem em pé. Nós vamos orar. Os irmãos estão subindo aqui para cantarmos louvor a Deus. E a minha expectativa é que você consiga pensar agora ou depois, ou esteja pensando durante essa mensagem, onde é que você se encaixa. Que cada um de nós possamos olhar para a nossa vida e vermos os desafios de conquista que estão à nossa frente, que precisam serem alcançados, e também os problemas que precisam ser resolvidos. E qual é a postura que cada um de nós está tendo diante disso? Qual é a postura? Será que você veio na igreja hoje pensando assim: hoje vai ter uma mensagem que vai resolver o meu problema, vai ter alguém que vai orar por mim, vai acontecer alguma coisa extraordinária? Eu quero te informar que você está sendo essa pessoa passiva. Se você veio dizendo: hoje vai ter um culto, vai ter uma palavra, e eu vou receber subsídio para sair desse templo hoje pegando fogo, para realizar alguma coisa, para construir, para mudar um quadro, eu vou ter uma ação mediante... Aí você está sendo essa pessoa que foi na casa do oleiro. Essa pessoa que o oleiro pode pegar o barro, quebrar, amassar, transformar, fazer um novo vaso. Alguém criado em Cristo Jesus para as boas obras. E as boas obras vão ser as realizações das grandes coisas. Essas grandes coisas vão se espalhar em todas as áreas da sua vida, conforme Pedro mostrou. Vai na família, vai na igreja, vai no reino. E eu não citei, mas vai no mundo. Ele também fala sobre o mundo, o testemunho que vai ter no mundo, como vai afetar o mundo. Onde você se colocou nessa mensagem? Talvez você se colocou lá no comecinho dela, né? No ponto de partida. Porque aquele que
ainda não creu em Jesus, não foi salvo, nada disso vai acontecer na vida dele, sem antes ser salvo. Porque essa é uma mensagem para salvos. São os salvos que vão poder ser essas pessoas que pela fé, salvo é o que crê, aquele que pela fé vai fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Então, se você está no ponto de largada, antes de você receber Cristo como Salvador, se você se rotulou como um desviado, uma pessoa afastada da igreja, de Cristo, da comunhão dos irmãos, e hoje nós temos muitos desviados que acham que podem se relacionar com Cristo sem um corpo, sem uma igreja, sem uma comunhão, sem líderes sobre si, sem servir num lugar, e acham que podem, eles criaram a teologia deles. Pegaram um texto isolado aqui, outro ali, e criaram uma teologia, puseram na cabeça deles, eles estão convencidos disso, e nada disso tem valor para a vida deles. Mas não é a essência bíblica. Infelizmente, eles um dia vão perceber, e espero que não seja tarde, que estavam errados. Tem que fazer parte do corpo, da igreja, não dá para ser crente em casa, não dá para ser crente na igreja, aquele crente da cadeira, aquele crente só de religião, não tem nenhum compromisso, não dá. Para ser esse transformador de vida, tem que se envolver com o corpo. Talvez você está nesse começo. Ou talvez você é aquela pessoa que está precisando desse conserto com Deus, de viver com Deus, ou apenas precisa aprender o caminho de ser ativo. Se levantar, descer, ouvir, para poder ser ativo. Curve a sua cabeça, por favor.